Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Forecast. E nós temos um motivo especial, viu? Por que a gente veio gravar mais um episódio, mais conteúdo? É por causa de você. Foi tanta gente perguntando de Foresk, de ESC, que tivemos que gravar esse episódio. Vinícius, você está de parabéns aí pela criação aí do Forecast. Estamos aqui em Londrina mais uma vez e num espaço até curto de tempo, né? Porque o primeiro episódio foi um sucesso. Recebemos aí muita gente interessada em ESC. Nosso WhatsApp não para, gente. Ai, que maravilha. Nosso WhatsApp não para. Que joia. Todo mundo querendo saber. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bom, no primeiro não me apresentei. Mas além de host aqui desse podcast, eu também cuido da expansão. Da expansão das franquias. Então você vai falar com alguém do meu time quando você vier comercialmente. Eu quero discutir sobre a franquia, eu quero saber sobre a franquia, é alguém do meu time que vai conversar. Então, nós queremos falar aqui hoje, abrir a caixa preta da rotina do franqueado de sucesso. O que um franqueado de sucesso faz para dar certo? Foi assim, uma quantidade muito grande de dúvida, né? Normal. Nossas reuniões de apresentação de uma ESC, como é uma ESC, tá, elas duram 1h30 mais ou menos. E estava comentando aí que o nosso primeiro podcast teve quase 1 hora e tal. A gente seguiu, acho que o roteiro do que é uma apresentação. Exato. Né? Mas muita gente com dúvida, né? Mas aí, como é que é o dia a dia? O que é que eu tenho que realmente fazer? Isso e tal. Depois dela aberta. Depois de ela aberta, né? Eu falo para você assim, eu que vim no mercado de construção civil, eu tinha lá, sei lá, 150 pedreiro, fornecedor, material pedreiro pedindo. Então você tem muitas tarefas que você tem que estar controlando para que a obra termine. O dia a dia do franqueado, né, do dono de ESC na nossa metodologia, não vou dizer que é muito simples, porque tem que ter bastante responsabilidade em motivar os vendedores e controlar a inadimplência. Mas a tarefa dele é incentivar os vendedores, os promotores de vendas a conseguir novos fomentar leads, o crédito, fomentar o crédito, isso. Controlar a inadimplência. Como que você controla a inadimplência? Eu sempre digo para todos, a inadimplência você não resolve, você previne. Né? Você não consegue, depois que ela tomou um volume muito alto, dificilmente você vai receber de volta aquilo. Então você previne a inadimplência fazendo com que o seu vendedor visite o seu cliente novamente para poder coletar aquele valor que ele não mandou. O nosso cliente paga por Pix, se ele não pagou por Pix, o vendedor vai lá buscar o dinheiro. Se você controla isso, o seu inadimplência fica lá embaixo. E como eu disse, quanto mais dinheiro voltando, menos dinheiro você aporta. Então você gira o próprio dinheiro. Se o seu inadimplência está alto, você vai ter que pôr dinheiro do bolso. Então o dia a dia do franqueado é aprovar os vídeos que os promotores de vendas mandam para você. Está dentro da metodologia da análise de crédito. Está dentro da metodologia da análise de crédito. O vendedor vai, filma o estabelecimento do jeito que a gente ensina, manda para o proprietário analisa e vê se vai liberar o crédito ou não. Liberado o crédito, o promotor de vendas pega toda a documentação que a gente passa que é exigida e manda para o proprietário manda para o nosso back-office ou no seu próprio back-office. Quem vai fazer esse contrato, registrar, é a secretária dele. E depois ele vai só fazer o Pix para o cliente. Então, a rotina dele é aprovar vídeo, fazer Pix e motivar o vendedor e controlar a inadimplência. Isso aí você faz com o celular. De onde tiver, você não precisa estar presencialmente no lugar. Inclusive, nós falamos E nem é um trabalho maçante te cortar, isso? Assim, não, claro. Você fica fazendo o dia inteiro. Como é que é o dia a dia nosso? Primeiro começa com o exercício, tudo. A gente só começa a trabalhar depois das 9, né? Porque a ESC, o horário comercial dela é após as 9. Durante a manhã, é lead, é geração de lead. Então, é um computador trabalhando, mandando mensagem sozinho. Vocês fazem tráfego pago? Claro, sim. Fazemos. É o que mais traz cliente. O franqueado que ele chega, ele já recebe uma metodologia de construir essa campanha para trazer lead? Sem dúvida. Sim, tem um manual do franqueado. Nós temos o manual do franqueado, o manual do dia a dia do franqueado, o manual de contratação, exatamente, o manual de marketing, de mídias digitais. Olha só, a franquia é muito organizada. E você vai começar a receber vídeos ali de manhã, né, do seu promotor de venda, tô aqui nesse lugar, tal. É muito simples responder isso, não é em tempo real, você não precisa estar ali, né? E depois à tarde esses contratos vão ser gerados e a partir no final da tarde, o horário que você escolher, você vai fazer ali 10, 15 Pix, entendeu? Para você ter ideia, eu de manhã
E é importante falar antes que, além de franqueadores, todos eles aqui são franqueados. Sim. Então, assim, ó, todos estão operando. Sim, então, por isso que sim. quando você vê ele falando assim, eu faço isso, é porque eles têm a unidade própria deles. Sim. De manhã mesmo, eu fico muito no pé dos vendedores para fazer a coleta das parcelas que não foram pago ontem. Eu vou até falar um negócio importante, que o Fernando falou assim, coleta e tal, o cara vai lá buscar o dinheiro, mas não é dinheiro físico, tá? Ele vai lá incentivar o cara a fazer o Pix, porque Isso. na lei da ESC, você não movimenta capital físico. Em espécie. Não, todos o dinheiro é movimentado da conta do CNPJ da ESC para a conta daquela pessoa e da conta da pessoa de volta. Por isso que a gente fala, a gente não coloca a mão no seu dinheiro. Por quê? Você direciona o dinheiro direto para a conta da pessoa e a pessoa vai pagar direto para você depois. Então, é tudo sobre o seu controle. A movimentação de capital é 100% sua. Então, aí de manhã, eu fico bastante no pé dos clientes, dos vendedores, dos promotores, para ir fazer essa coleta, passar em todos os clientes que não pagaram. Então, aqueles clientes que devem da primeira parcela até a quinta parcela, é a coleta. Então, o vendedor, eu mando de manhã uma lista à parte de quais clientes ele tem que ir lá visitar para incentivar o cliente a fazer o Pix. Né? Feito isso, você previne a inadimplência. Porque uma pessoa, você resolver 1, 2 parcelas, é fácil. É fácil. Na hora que chega 10 parcelas atrasadas, o cliente já vai ter que fazer um acordo, alguma coisa nesse sentido. Então, de manhã eu fico muito no pé disso. Até meio-dia, os meus promotores têm que dar um feedback para mim de se já passou lá, se não foi, o que o cliente falou, tal, porque a gente tem que lembrar assim, o cliente está com uma parcela atrasada e tem a do dia vencendo. Certo. Então, aquele que está com uma atrasada, hoje ele tem que pagar 2, né, que é a do dia e a atrasada. Então, isso vira uma bola de neve se você não fizer um controle. E feito isso, a parte depois de vendas, conforme os vendedores vão mandando os vídeos, você não tem aquela obrigação de analisar na hora. Porque o vendedor vai, faz o vídeo, já tira fotos dos documentos e vai embora. Vai para o cliente. Acabou o papel dele. Vai para outro cliente. Até porque não é ele que responde. Não é ele que assina o contrato, nada. Pegou e vai para outro cliente. Na hora que você tem tempo, né, às vezes você tem uma outra atividade, você vai e aprova o vídeo, liberado 1.000, liberado 2.000, liberado 3.000. A liberação é importante vir do franqueado. Do franqueado. É só dele. Isso, Porque ele passar para alguém, isso aí, seja da confiança dele. Né? Hoje vocês fazem ou vocês começo, como que funciona vocês hoje? Eu faço, eu tenho familiares que têm ESC e que eu ajudo eles a fazer a gestão dessa ESC. Então eu tenho gestores que hoje aprovam os vídeos e fazem os Pix, mas das minhas, isso, das que eu faço gestão, né, tanto da minha esposa e de parentes meus que eu faço gestão, eu que faço toda essa aprovação e os Pix. E aí, como eu disse, os Pix a gente faz sempre depois das 6 ou depois das 5. Porque aí a conta já encheu das parcelas do dia. Para você pôr menos capital seu ainda. O capital até que está vindo da rua, né? O capital que está voltando. Então, você vai fazer Pix no fim do dia e vai avaliar vídeos durante o dia. E motivar vendas e controlar a inadimplência. Você pode fazer tudo do home office, isso, tudo falar com o pessoal pelo WhatsApp. Faço isso tudo em Como é que é? casa. Faz alguma reunião semanal com a equipe de vendas? Como é que funciona isso? Eu faço. Como eu faço gestão, né, eu tenho uma outra empresa que faz gestão para franqueados, então eu faço reuniões com os meus vendedores, com os meus promotores para motivar, cobrar, passar novas ideias para eles. É importante esse acompanhamento do vendas, porque se você não vender, você não vai gerar seu negócio. É importante complementar aqui, Fernando, assim, que cada franqueado é dono da sua ESC de maneira totalmente autônoma. Né? Não existe influência operacional sobre a ESC dele. A ESC é dele. Né? E cada um administra a ESC conforme ele quer. Então a gente tem franqueado que prefere emprestar muito e controlar a inadimplência depois. Tem franqueado que já prefere ir mais devagar, controlando a inadimplência. Mais conservador. Todos os perfis se encaixam, entendeu? Porque a gente não franquia nem a marca. Pelo contrário, você não tem que ter marca. Né? As empresas têm individualidade 100%. Então, o que é importante para a gente dar marca? Nada. O importante é você disponibilizar aquele produto no mercado e fazer esse trabalho, né, de evitar a inadimplência e de recircular o capital para você conseguir essa alavancagem que o sistema permite. Perfeito. Voltando um pouquinho atrás, vamos simular. O franqueado veio para o nosso time comercial, fechou o contrato. Em quanto tempo ele começa a operar? O Clery é melhor para responder isso, que ele que faz essa parte. Ele logo vai receber um cronograma do franqueado, que tem lá os primeiros passos. São em torno de 18 etapas. Essas 18 etapas,
a gente vence elas em 20 dias, Uhum. porque é obrigatório pela lei da ESC. Da franquia. Oi? Lei Desculpa, da franquia. pela lei da franquia, me perdoe, Fernando. Depois que você manda a circular de Isso. oferta, tem um prazo para você Exatamente, né? poder fechar o Então, contrato. assim, né? Até a pessoa se interessou pela ESC. Ou por qualquer franquia, é até bom esclarecer isso, porque o mercado de franquia é um mercado que costuma querer enganar muitas pessoas, né, Fernando? A gente foi franqueado. Nós fomos enganados. Então, assim, você tem que ouvir o que a franquia te propõe. A franquia tem que te apresentar todas as condições que podem acontecer ou não, quais são as taxas, quais são os custos, e você não paga nada para isso. Você não pode pagar antecipadamente nada para uma franquia. E aí você assina um documento não vinculante, que é um documento de interesse de ser franqueado. O que te responsabiliza esse documento? Nada. Eu assinei essa COF, eu me responsabilizo. Nada. Essa COF você toma uma ciência, você assina essa COF para dar ciência de que você vai ter essa análise para você fazer. Nós não podemos fazer nenhuma movimentação com você em menos de 10 dias. Entendi. No mínimo 10 dias você precisa analisar essa COF para a gente pensar em partir para um contrato de franquia. Gente, mas pensa bem, 20 dias, né? Para vencer 18 etapas, né? Qual é a franquia que se abre com 20 dias? A grande vantagem está no ter local próprio. Não é, Damar? Porque esse momento, a própria franqueadora, eu posso dizer, porque quando eu abri a minha, eles dão um apoio muito importante. Assim, dá a impressão assim, nossa, 18 etapas, puxa vida, um negócio burocrático, um negócio, né? Mas é feito de uma forma muito simples. Então, realmente, ali com 20 dias, você está com a tua empresa já pronta para operar. E as etapas, né, assim, as 5 primeiras etapas são etapas que são super rápidas, que assim, a primeira é a apresentação de uma planilha de modelo de negócio, você enviar os seus documentos iniciais para a gente para análise, para confeccionar a COF e você assinar a COF. Então, assim, são passos que você vence em 2 dias. 5. São etapas que você cumpre 5 de uma vez. E nessas etapas estão coisas muito simples lá no final também, que até tipo assim, envio dos manuais. Uma dessas etapas é isso, envio dos manuais do franqueado. Então é uma coisa que você vence em um envio de mensagem. Perfeito. É muito rápido. Essa análise de crédito, vocês falaram de inadimplência, de parcelas que estão em atraso, coleta. Dá para dar um spoiler? Eu sei que o segredo mesmo é quando a pessoa está com a gente. Sim. Né? Porque assim, nós não fazemos uma consulta no Serasa, porque a gente já sabe que provavelmente está no Serasa. Mas como que funciona isso, gente? Para o franqueado estar no dia a dia, para ele entender um pouco assim, porque tem uma metodologia. A grosso modo é um vídeo. O promotor de vendas faz um vídeo do comércio e manda para a gente aprovar. E aí tem algumas particularidades nesse vídeo, né, que os franqueados a gente apresenta. E até no discurso, né, de tudo que fala o cliente. Não sei se tem alguma coisa aí. Sim, temos. Isso aí a gente deixa só pro franqueado que vai entrar. Entendi. Mas praticamente é um vídeo. É um vídeo que a gente avalia o comércio da pessoa. Porque não tem como se avaliar score dele, rate, nada disso, porque o cara não tem. O nosso público é esse nicho que estava esquecido pelo mercado financeiro. Que não tinha para onde correr, não tinha capital de giro, não tinha... Então, não adianta fazer uma pesquisa convencional que o mercado faz, porque ele seria reprovado. Então, esse vídeo é o mais importante para a gente liberar o crédito do cliente. Nossa equipe vai participar num grupo de WhatsApp, junto com o franqueado no começo, para fazer a análise desse vídeo, transferir o expertise que a gente construiu nisso, e cruzar isso com a documentação e outras coisas que a gente vai explicar. Eu fico no grupo do franqueado até ele falar, Fernando, obrigado. Tá bom, obrigado. Se ficar 1 ano lá, eu fico 1 ano, não tem problema. Nesse grupo que faz toda essa análise aí. Que vem os vídeos. Vem os vídeos, isso, vem os vídeos para você aprovar. Vídeo, a ficha cadastral. A franqueadora dá todo o respaldo, né, gente? Sim. A franqueadora quer que o negócio dê sucesso. São mais de 70 unidades já com sucesso, né? É uma franqueadora de modelo de negócio, agora quase 80 já. Quase 80. Literalmente, a franqueadora nos ajuda muito nesse início aí, porque também tem franqueadora que só dá o manual para você e fala, segue esse manual aí e tá tudo bem, né? Aqui eu tive um apoio muito importante, né? O Fernando, nesse momento, é o cara que mais atua, né, nessa operação do dia a dia, né?
de aprender de fato, porque não adianta você só ver o manual ali como é que faz, né? Então, de aprender de fato como que você analisa esse vídeo, quais os pontos que você deve analisar. Então, ó, você viu isso aqui, cara? Ó, isso aqui já significa que pode ser um problema, tal. Então, é muito legal isso aí, né? Eu falo assim, a pessoa, o franqueado, quando ele entra, ele está inseguro em relação se ele está emprestando certo, se é perfil aquele nicho, se aquele comércio dá para liberar. Então, a gente está ali o tempo todo para ele. Orientar, explicar, olha, você percebeu que o estoque dele ali está baixo, que não tem nada nas prateleiras, você percebeu que o freezer tem 2 refrigerantes. Porque o vendedor ele vai querer ele ganha comissionamento. Ele ganha comissão, vai né? querer vender. Então ele não vai ter a análise crítica que vocês vão ter. Então, sim. Né? Ele Então, nem é um vendedor, né? Ele é um promotor de vendas, né? Mas a gente Promotor de comissiona ele. A gente tem um modelo sugerido de comissão, um modelo de trabalho sugerido para a ESC. Lembrando sempre que o franqueado tem liberdade para alterar isso. O vendedor hoje ele ganha bem? Como é que funciona isso? Conta pra gente aí. Um promotor de vendas. De vendas. Ele tem uma ajuda de custo, né? Mas tem promotor de cidade do Fernando aí que chega a tirar 15 mil por mês. As cidades... Porque, gente, é muito fácil. O vendedor precisa de 200 clientes. É a meta das ESCs. É um próximo. Isso. É o próximo assunto aqui. E muito legal esse assunto, viu? Cara, é uma coisa simples, inclusive, que se parar para analisar. 200 clientes, gente. É 200 clientes pegando o ticket médio de R$2.000. Tem MEI, EPP e EMEA para tudo isso? Imagina, uma cidade de 40 mil habitantes deve ter 200 comércios. 200 comércios? Com certeza. Não, 200 comércios, né? Agora, MEI ele deve Porque ter o que 1.000. pega MEI? É a mulher da manicure, que faz a manicure. Esteticista. É a esteticista, borracheiro. Costureira. O que mais, gente? Cara, tudo. Cara, a gente Tudo, atende marmitaria. mercado de vila pequenininho. Você faz salgado pra festa, tudo. docinho pra festa. Carrinho de cachorro quente, a gente Os food atende. trucks todos. A gente Todos, atende food motorista trucks, de aplicativo, pega dinheiro com a gente. Uber também? Mototáxi, pega dinheiro com a Uber, gente. 99, enfim, todos esses. Sim. Precisa passar por alguns critérios, Sim. o Fernando explica melhor esses critérios quando o franqueado está trabalhando Isso é só com pra a quem, gente. pra quem tá dentro, né, gente? Não dá para falar tudo, Não. né? Não é nem por questão de segredo, porque é questão de tempo mesmo, né? Mas o franqueado hoje, quando ele vem com a gente, quando ele entra com a gente, até ele se sentir seguro, ele vai ter um respaldo. Uma orientação de vocês. Eu vou até falar uma coisa aqui, ó. ó. Que você fez qual foi mesmo? Desculpa. Eu esqueci. Eu falei sobre a inadimplência, mas aí foi rodando outras coisas. Eu queria concluir com a sua pergunta. Vai lá, continua. Sobre a coleta, como Não, você fez uma pergunta específica Não foi? do que a gente não respondeu. do vendedor. Desculpa, quanto que um vendedor ganha? Isso. Porque eu falo que é muito simples. Eu É que é perdi tanto esse assunto, raciocínio. né? É tanto Perdi esse assunto, raciocínio. Porque eu falo que é muito simples o cara ganhar bem. Você precisa de 200 clientes pegando R$2.000, que é o nosso ticket médio. Tá? A gente presta de 500 a 3.000. Então o ticket médio é 2.000. 2.000. 200 clientes a R$2.000 são R$400 mil de empréstimo. Isso, na tabela price, você já vai estar gerando um juros bruto aí de quase R$200 mil mês. O cara ganha 2% de comissão. 2% de comissão. 2% de comissão. É a sugestão. Isso, é sugestão. 2% de comissão de 400 mil já dá 8. Fora ajuda de custo de 2, já dá 10. E a gente paga premiação para quem bate a meta. Então, com 200 clientes, esse vendedor tá ganhando mais de R$10 mil. Entendi. Entendeu? E aí não quer sair mais, né? Não quer sair mais. A A gente gente- tem a exemplos gente de transforma vendedores a que vida, transformou a vida dele. entendeu? E isso também, cada franqueado pode pôr o seu modelo. Né? Não necessariamente o... Esse é um modelo que motiva bastante, inclusive, esse de vocês. Sim, mas cada franqueado pode... Tem essa liberdade, né? Tem a liberdade. Pagar mais, a pagar gente menos. preza muito assim, ó. A gente compartilha o que deu certo. As boas práticas. Entendeu? As boas práticas. Mas nós não somos uma franquia que engessa o cara. Você tem que fazer assim. De repente um franqueado fala, eu quero fazer uma remuneração diferente pro meu vendedor. Ok, ele tem total liberdade. A gente não administra o negócio dele. Certo. É ele que toca. No primeiro episódio a gente falou sobre o público MEI, falamos um pouco sobre... demos alguns exemplos por que essa pessoa procurou um crédito, o forno da Dona Maria, da Marmitex. Mas assim, gente, tem bastante MEI? Tem. Mas esse pessoal, eles procuram crédito mesmo? É algo que é diário? Tem mercado para isso? Acho que é uma pergunta que precisa ser respondida aqui para o público que está nos assistindo. Quando eu apresentei para os dois, eles fizeram essa pergunta, né? Porque
é uma realidade que não é todos que convivem diariamente, né? Então, nós que somos desse meio, a gente sabe que tem muito público. Muito público. Fora que o produto que a gente vende é o produto mais fácil de vender, que é dinheiro. Né? Que é dinheiro. Então... Não sai da moda, não sai é da a moda marca nunca. que daqui a pouco ninguém mais quer, o sorvete que ninguém mais Eu chupa. sempre brinco que não é paleta mexicana. Isso aí. Foi, né? Passa. Passou, é uma onda que Passou, veio. Exato, Foi. investiu. Então, eu falo assim, esse público, às vezes está distante até para os nossos futuros franqueados, que já é financeiramente mais estruturado, ele não sabe que existe esse público. Mas, gente, o Clery tem essas estatísticas melhor do que eu. A quantidade de pessoas negativadas ativas, né, tirando as crianças, os aposentados, ativas, é absurdo. Então, esses caras... O Serasa emitiu um relatório muito legal, a gente até compartilhou com os franqueados nossos. Era um relatório da criação de MEIs e a relação entre a necessidade de crédito dessas MEIs e a dificuldade delas obterem crédito e o crescimento da inadimplência dessas MEIs, a dificuldade que elas têm. E assim, no episódio passado a gente até falou um pouco sobre o volume de juros e tal. O juros cresceu muito no Brasil, mesmo para as instituições convencionais. E a instituição convencional, o banco, ela trabalha com um juros simulado, digamos assim, né? Porque ele te coloca lá um juros. Aí ele fala assim, olha, eu vou te cobrar R$300, R$1.000 de TAC para eu abrir para você isso. E você vai pegar isso, né, taxa de risco, você vai pegar esse crédito, mas você vai ter que assinar um seguro aqui comigo também. Então, tudo isso compõe uma taxa de juros muito alta. E a ESC, por lei, ela não pode ganhar com nada disso. A ESC só pode ganhar com juros. Por isso ela é livre para trabalhar com juros. Tá? Certo. Você não é obrigado a aceitar. Não tem né? taxa. Não tem taxa de abertura de crédito, Não taxa pode. de risco, taxa Então, de... não existe nenhuma outra receita na ESC que não seja a receita de juros. E uma ESC pode faturar até 4 milhões e 800 ano. Então eu posso fazer até 4 milhões e 800 de empréstimo? Não, não é isso. É a quantidade que você pode ganhar. Então, o faturar... Pode fazer mais. Pode. Mais Na de nossa 20 milhões. metodologia, você vai faturar aí, você vai fazendo em torno de 20 milhões de empréstimo para você ter esses 4 milhões e 800. Mas respondendo a tua pergunta, que eu tive essa dúvida também, como eu não vivia, não sou do segmento, como o Fernando falou que eu fiz essa pergunta, eu tinha dúvida se tem cliente para isso, né? Mas tem. Exato. Cliente disposto a pegar esse crédito, nesse valor, nesse juro e tal. E tem muito mais do que a gente imagina, porque tem muitas pessoas que eles estão negativados e nem eles sabem que eles têm oportunidade de pegar um crédito. Porque a pessoa está negativada, aí ela está ali num micro empreendimento ali e ela fala assim, eu não consigo pegar um dinheiro para alavancar meu negócio. Eu preciso comprar um forno, mas eu não tenho crédito. Aí ela fica ali patinando, porque ela não sabe que ela tem esse crédito disponível para ela. Então, quando a gente simplesmente anuncia que ela tem o crédito, a pessoa toma o crédito para girar. E aí que tá. Ela não tem hoje crédito na praça. Hoje ela tem. Como é que ela paga? Então, isso quer dizer, a gente está falando de clientes que não tem outra alternativa de crédito. Ele já está negativado nos mercados convencionais. Então, quando você libera esse crédito para ele fidedigna você, sabe? Ele fideliza você ali de... Nossa, esse eu vou cumprir a minha obrigação e pagar, porque é a única opção que eu tenho. É a meu salvaguarda. Entendeu? É a única opção que eu tenho. Se eu não pagar esse cara, eu não tenho mais crédito em lugar nenhum. Entendeu? Por quê? Nenhum mercado convencional vai liberar crédito para ele. Lembrando, Então, a gente não empresta para pessoa física, não é para jogar no Tigre. Boa, aí que tá. É só pessoa para jurídica. pôr no negócio. É proibido. É para pessoa física? É proibido. Nosso sistema não permite que Não dá você nem pra você passe. cadastrar uma pessoa física no nosso sistema. Não consegue. Entendeu? E é proibido por lei você fazer empréstimo para pessoa física. A ESC, né? E faz empréstimo pra hoje, pessoa física. é importante até falar isso. É proibido, né? Consumir tóxico também é proibido e um monte de gente consome por aí. Então existe um mercado ilegal de dinheiro. Existe. Todo mundo sabe que existe esse mercado por aí. E as pessoas às vezes sofrem nas mãos desse mercado aí negro de dinheiro. Né? A ESC vem como uma estrutura
muito bem legalizada, que traz retorno à população, tem o seu fundo social, recolhe impostos, paga impostos sobre isso. Então, assim, o governo pensou, e pensou bem, onde criou essa estrutura, porque existia um gap aí de mercado, existia um monte de gente desatendida. Os bancos convencionais não querem atender. Não queriam, os bancos não abrem oportunidade para a ilegalidade, entendeu? Respondendo a tua pergunta, ô Vinícius, a taxa de inadimplência do Maersk, ela é bem maior do que um banco, né? Por isso que o juro é maior também. Então, realmente, esse público tem uma taxa de inadimplência maior. Não vou falar para você que todo mundo paga porque ele quer ter recorrência e tal, né? Existe a taxa de inadimplência bem acima dos bancos, né? Mas a margem cobre essa inadimplência. Por isso, do juro mais elevado. Então, assim, primeiro, ele paga. Segundo, ele contrata, que a taxa de juros nós falamos até no episódio anterior, que era 20%. E ele contrata 20%? Contrata porque o produto dele dá muito mais do que 20%. Até, então, Vinícius, o franqueado o potencial franqueado está nos assistindo aqui, ele é um potencial empresário, né? Ele já é um empresário, ele é um potencial franqueado nosso. É a pessoa que está acostumada com conta, analisar, às vezes é um industrial. Tem indústria aí, Ademar, você sabe, tem indústria que patina para conseguir 1,5% de resultado no final, né? Pago tudo, gerando um passivo enorme. Nossa, tem passivo tributário, potencial passivo trabalhista, tudo. Cara, a ESC é muito legal. Porque você fala assim, esse mês eu não vou emprestar nada. Seu caixa enche, você está recebendo parcela. Você recebe tudo aquilo que está na praça para você receber. Perfeito. Então, assim, desculpa, Clerito. Imagina. E você não vai conseguir parar, porque os seus clientes eles são fidelizados. Você não sabe que existe esse mercado. Existe um mercado enorme de gente precisando de pouco capital para acertar a sua vida e para colocar as coisas em ordem. É que a gente não tem aqui um vídeo para mostrar para você, mas as pessoas que pegam crédito com a gente são pequenos empresários reais. Eu vejo os vídeos que chegam para mim, da Dona Maria ali, com roupinha de cozinheira, que tá fazendo marmita ali, fornecendo marmita, os motoqueirinhos dela tá lá para fazer as entregas. Então, a gente não tá liberando o crédito para quem tem nome sujo a rodo, entendeu? Para qualquer um. Não é um negócio que o cara vem com documentação, eu tenho uma MEI e vou pegar dinheiro. Não é isso. A gente empresta para comércios reais, que precisam do nosso dinheiro para alavancar o negócio dele. Qualquer negócio, por mais milionário que seja, quantas operações milionárias de crédito, de empresas milionárias, a gente já ouviu falar, porque o crédito é o que fomenta o negócio, fomenta o mercado, o que alavanca. São os aportes, né? E isso não pode ser diferente pro pequeno, entendeu? Não pode ter crédito só pro grande, sabe? Tem que ter crédito pro pequeno. E foi aí que a gente viu esse nicho e, graças a Deus, né, então tem demanda. Tremendo sucesso. Não é por falta de demanda que o franqueado não vai ter sucesso. O governo foi inteligente nessa lei, Vinícius. Eu achei muito inteligente porque ela atua numa faixa ali que está desatendido. Né? Eles não têm condições de buscar esse crédito. E você percebe que a ESC ela é uma empresa pequena. Então, é uma empresa, vamos falar assim, é uma microempresa atuando no microcrédito para o microempreendedor. Então, é aquele... A ESC, ela nem pode ser um mega banco, né? Então, não é um tubarão alimentando um lambari, vamos falar. Cara, atua ali de micro para micro. Então, isso é bem legal. Então, os vídeos, você percebe que são pessoas que estão ali empreendendo. Certo. Elas pegam dinheiro para fazer o negócio delas melhorarem. Não pegam dinheiro para jogar no tigrinho. Demar, importante pra caramba você falar isso, porque a gente analisou lá no começo, quando nós começamos a trabalhar, Fernando, quais eram as margens que esse pessoal tinha. Pô, como é que o pessoal consegue pegar dinheiro nessa margem? O cara do cachorro-quente dá mais de 400% de margem. Eu lembro de um caso em Bauru, que um cara de barraca de fruta queria pegar mais dinheiro. Falou, vocês não me emprestam mais do que 3 mil? Porque eu pego a fruta, eu faço 100% no dia, vocês me emprestam 20%.
Então, assim, esse mercado de serviço e mercado de venda de produto, muitos segmentos têm uma margem muito grande. Uma operação que ele faz, ele paga a parcela do dia. Exato. Então, assim, cara, gira de pouquinho, mas gira muito. Certo. Entendeu? Trabalhar no comércio popular, o povão precisa de serviço, o povão precisa de necessidade, as empresinhas precisam, né, girar. E esse pessoal estava desassistido. Perfeito. Tá? Vamos falar um pouco de número. Qual que é a meta de um franqueado para que ele possa ganhar dinheiro? Quanto que ele precisa emprestar para ele ganhar X? O que vocês podem falar disso? Porque uma pessoa que abre uma empresa, ele quer ganhar bem. Quer faturar aí mensalmente. Qual que é a sugestão de vocês? Qual que é a realidade do franqueado hoje que está com vocês? Temos quase 80 unidades. Né? Quanto que esse pessoal está ganhando? Quanto que eles estão investindo? Quanto que eles estão emprestando? Dá um exemplo para a gente aí, prático. Quando você consegue... a gente fala que precisa ter 100 mil reais para começar o negócio, né? De capital para poder emprestar, pelo menos. Quando ele dispõe dos 100 mil, ele aporta os 100 mil, ele já fez mais de 200 mil em empréstimo. Né? Porque como ele está reemprestando, então ele já está realizando 200k em empréstimo, que a grosso modo daria aí quase 50 mil reais de juros, com os 100 mil que ele aportou realmente. Então, nas unidades que eu faço gestão, a partir do momento que você tem 200k emprestado, você começa a fazer retirada. Eu aconselho os franqueados a fazerem retiradas diárias, para não sangrar o caixa, para você, naquele dia, não ficar sem dinheiro para emprestar. Então, ele tira dinheiro diariamente para a labora dele, para a distribuição de lucros. Isso. Vai jogando numa aplicaçãozinha ali todos os dias, para ele não sentir no caixa ele está recebendo diariamente. Ele está recebendo diariamente. Então eu aconselho isso. Então a partir de 200k emprestado, ele já consegue fazer retirada aí de pelo menos 10 mil reais tranquilamente, que daria 330 reais por dia. Entendeu? Então, se você vê que uma pessoa está emprestando... Já dá 5%. Cara, nós temos um caso interessante de um franqueado, ele veio embora de São Paulo para o interior. E a única coisa que ele conseguia, ele não podia errar, né? Eu falei, você pode vir com a gente, cara, porque o nosso modelo de negócio aqui, você não vai errar. Você seguir a cartilha, ele tinha 60 mil reais, ele tira limpo por mês, hoje, é uma cidade de 90 mil habitantes, ele faz em torno de 110, 115 mil em empréstimos, tem lá a sua inadimplência flutuante que ele controla e tal. Ele tira mais de 20 da ESC dele por mês. Todo mês. Porque o que acontece? Como você está reemprestando o próprio capital, você não está aportando mais, mas você está fazendo juros sobre esse valor. Então, com o tempo, nas unidades igual as minhas, que tem 2, 3 anos... com o tempo, você tem muito juros sendo gerado com pouco capital que se aportou, pela alavancagem do negócio. Né? No episódio anterior eu tentei explicar, né, do cliente que está reemprestando 6 mil, 12 mil, 18 mil, sem pôr mais dinheiro. Só que os juros desse valor está gerando juros sobre isso. Você está ganhando juros sobre 106, sobre 112, 118. Então, o nosso franqueado, que já está com alguns anos ali, alguns meses, né, mais de 6 meses rodando, ele tem uma boa retirada, e isso se ele controlar a inadimplência. Senão ele vai ter o lucro dele na rua. Qual que é a taxa de inadimplência hoje? Hoje a inadimplência flutuante, que a gente chama, é de 20%. Hoje a gente tem o que é a inadimplência flutuante? O cara pegou um empréstimo de 20 dias, 30 ou 40 dias. Então ele vai ter problema no meio do caminho aí. No meio do caminho. Ele vai ficar um dia sem pagar, e amanhã ele manda 2, ou não manda, fica uma para trás. Olha que legal, né? Aqui a gente não tá vendendo coisa que um milagre, né? A gente tá contando a verdade aqui, gente. Vai ter problema. Vai ter inadimplência. É importante o pessoal que está escutando a gente, cara, a gente está falando que essa inadimplência eu não chamo nem isso de problema, cara. Eu já tive outros negócios, problema para mim é o ICMS. Lembrando que ESC não tem inscrição estadual. Olha tá? Só, isso não tem isenta o fisco do estado. Um dos maiores vilões hoje do que estão ali te perturbando o dia inteiro, né? É isso. Né? Não tem colaborador
doente, pedindo isso, pedindo aquilo, aquele monte de gente. Olha, tem muita vantagem. Ô, Fernando, mas eu acho importante você explicar, porque falar, eu tenho 20% de inadimplência, ganho 20% de juro, aonde que eu quero estar meu lucro? O que é legal, primeiro que pro cliente estar pagando 1.200, é 20% de juros, legal. Mas para eu que estou recebendo por dia, então estou reemprestando o mesmo dinheiro, estou fazendo juros em cima de juros de novo. Então, na tabela price, com amortização diária, o empréstimo de 20% vai para quase 45% ao mês. Já tem por aí. A inadimplência flutuante, que eu digo, é aquele cara que fica com 1, 2, 3 parcelas em atraso durante o mês, mas ele continua pagando. Certo. Tá? Como a gente tem a renovação, qual a diferença vai fazer para mim se esse cara está com 3 parcelas atrasadas ou não? Entendi. Ele vai renovar em 15 dias. Então aquelas 3 parcelas atrasadas vai ser quitada. Entendeu? E eu vou só liberar a diferença para ele, Ele continua do pagando segundo as parcelas. empréstimo, e ele continua pagando o empréstimo. Então, essa inadimplência flutuante, você recebe ela, na maioria das vezes, em 15 dias. Né? O cara está com 2, 6 parcelas Certo. atrasadas, mas a renovação vai ser paga. Aí de perda de cliente que não paga, não tem o que fazer, No fim de um ciclo de 6 meses aí, isso. né? Você vai ter em torno de 2, 3% de perda do negócio. Entendeu? Dinheiro que não Mas vai ainda, voltar. perto do lucro ainda é muito baixo. Nossa, né, gente? Todo é mundo que tem ridículo, negócio sabe que não existe negócio que não tem perda. Né? O banco vai trabalhar com perda, vai trabalhar com problema. Sim. Né? E quais são os tipos de problema? São problemas... aqui, a gente está fazendo matemática pura. Né? Você tem um negócio, você tem depreciação, daqui a pouco quebra uma mesa, daqui a pouco quebra uma cadeira. Né? Banco tem problema? Quanto será que custa para arrumar um caixa eletrônico que o cara explode e coisa? Então, assim, nós estamos falando de dados simples, reais, muito práticos. É muito pequeno. E como é pulverizado, né? Muito pulverizado. Então você não tem um risco de uma hora para outra ter uma grande inadimplência. Isso é o mais importante. Porque é bem pulverizado. Então não tem como. Cara, o mês passado a inadimplência estava boa, esse mês explodiu. Não tem como como. eu disse, eu não preciso de 200 clientes pegando R$2.000 para você não receber os 200 sem ficar sem pagar. Eu vou fazer Não uma existe. comparação. Talvez você que esteja nos ouvindo, você tenha um negócio e talvez, sei lá, 60% da sua receita ou 70% da sua receita vem apenas de um único cliente. E aquele cliente você tem que ficar agradando, fazendo de tudo para ele, que você falar, meu Deus, se eu perder esse cara, eu estou enrolado, meu negócio afunda. Aqui não tem isso. Seus clientes são vários clientes. Né? Os clientes são pulverizados. E um cliente só não traz esse impacto, né, Vinícius? E tanto que, Vinícius, a gente não incentiva o nosso franqueado a fazer empréstimos grandes, né? 10 mil no diário, ou semanal. Ticket ou médio mensal. 2 mil. Sai ticket fora médio do perfil do sai fora do público perfil. que a gente... Porque se você empresta mais, talvez o comércio dele não gire aquilo diário para te pagar. Entendeu? E volta lá atrás, né, gente? O segredo não está na hora de cobrar, o segredo está na hora de emprestar. Sim. Na análise de crédito. Lá naquele vídeo que é enviado, que é toda a metodologia que é fornecida por O franqueado, pela Foresc. o possível franqueado, ele tem muito essa dúvida. Viu, mas como que é o sistema de cobrança? Como que vocês conseguem receber isso aí? A gente fala a todo momento. O segredo não está no sistema de cobrança. Está na aprovação do crédito. E Falando nesse sistema, tem um sistema? Tem. E a gente não pode esquecer do... Muito complexo. A gente não pode esquecer que a gente está emprestando para comerciantes reais. Ele não quer você indo todos os dias lá cobrando ele. Entendeu? Ele não quer você lá. Ele vai fazer o Pix, mas não tem. Ele vai fazer o sessão de saco. Isso, né? isso. O Ninguém mercado gosta de receber legal cobrança, hoje, né? o mercado legal de crédito, eles têm que ir lá pegar o dinheiro, porque eles não podem receber esse volume de dinheiro em Pix. Então todo dia tem um cara lá buscando dinheiro com ele. Com a gente não, ele paga no Pix. Ele não quer você lá. E lembrando sempre, porra, você que aprovou o vídeo. O que aconteceu aí que o comércio virou essa droga agora? Então, né, ou você foi enganado pelo seu vendedor, seu promotor, ou alguma coisa está errada. Mas na hora que você vê os vídeos que vem, gente, é vídeo de marmitaria, de adega, de pet shop, de armazém. Empresas que tem volume diário de dinheiro entrando lá dentro. Tem farmacinha. tem financeirinha que tá pega com a precisando de uma gente. oxigenação pro negócio dele. Não é o cara que vai pegar o financeirinha. dinheiro para gastar. Né? Às vezes às vezes o cara tá pegando às vezes até para pagar um aluguel.
Sim, ele dilui o aluguel dele em 30 dias. Né? Ele dilui o valor do aluguel dele. O negócio são várias dele, necessidades, né? Vamos lembrar, são negócios pequenos com a margem Muito alta. muito alta. E que tem volume diário, tem operação diária. Bom, a gente veio aqui para falar do dia a dia, né? Do usuário, do franqueado. É legal até falar assim, qual é o processo? Como é que é o processo todo desse dia a dia? Né? Bom, nesse dia a dia a gente tem praticamente 3 agentes. Né? A gente tem até um fluxograma legal, como documento da franquia sobre isso. A gente tem o promotor de vendas, a gente tem o franqueado e a gente tem a estrutura que a gente chama de back-office. Né? Então, o lead vem pelo promotor de vendas, que faz o vídeo, manda para o franqueado. Se ele falar que vai para frente, ele manda para o back-office. O que é esse back-office? Aí vem o sistema. Então, o cliente é cadastrado nesse sistema, os dados dele são verificados, se ele tem o CNPJ ativo, ele é uma MEI, se ele está fazendo parte do CIMEI, que é documento oficial, né, e da estrutura da MEI, e aí ele é cadastrado no sistema. Ele é cadastrado no sistema, gera um contrato digital para ele assinar. Nós estamos falando aqui já em cumprir os requisitos obrigatórios então, o contrato da é ESC. digital para o cliente. O contrato é digital. Vai lá no WhatsApp, vai aonde? Ninguém fica se movimentando para nada. Nossa franquia funciona na nuvem. Tá? Vai o contrato para ele, ele assina digitalmente lá pelo celular dele, volta para o franqueado, a plataforma o franqueado assina dentro do nosso sistema mesmo. E aí esse contrato gera recebíveis. Uma ESC, o que ela tem são recebíveis, que é um documento de crédito oficial. Quando se gera esse contrato, essas 20 parcelas viram 20 recebíveis e o nosso sistema injeta nos registros que o Banco Central exige e esse recebível está lá. A cada pagamento feito, esse recebível é baixado. Então, o sistema controla todas as exigências que são, né, obrigatórias de uma ESC. Pessoal, o papo tá bom, né? Eu acho que pode fazer uns 10 episódios, né? Que a gente vai ter coisa para falar. Não tem a menor dúvida. Né? Acho que o próximo eu quero colocar um desafio para vocês aqui. A gente trazer um franqueado aqui. E a gente... Legal. Aqui tem 3. Aqui tem 3. Não, mas trazer um de fora. Olha, né, parceria para nós o melhor exemplo, porque o Ademar veio do mercado de farma. Isso, no mercado de medicamentos, e ele não era do mercado de crédito e se tornou franqueado e agora é um dos donos da franqueadora. Vinícius, nós temos franqueado que já tinha várias franquias de outras coisas, de estrutura dental, que pegou moda toda, largou mão. Ele já está remodelando a vida dele para a ESC. Por quê? Mês passado ele estava em Portugal. Passou, acho que o mês inteiro em Portugal, trabalhou com as ESC dele. Como é que ele faz para trabalhar no negócio de dentista dele? Perfeito. Não dá, entendeu? E outros tipos de franqueados também, que podem ser convidados para vir aqui sem nenhum problema. Mas antes de terminar, eu queria que cada um de vocês desse um conselho para esse franqueado que está chegando hoje, está aí tomando a decisão de vir para a Foresc. Né? Qual que é o conselho que você daria, Fernando? Vinícius, é uma franquia. A gente vende um modelo de negócio. Não saia do know-how que a gente está vendendo para ele, que a gente está passando para ele. A gente teve alguns casos de franqueados que tomaram uma decisão de não seguir os nossos conselhos e depois teve problema. Então, o nosso negócio ele não foi do dia para a noite que ele saiu. Entendeu? A gente sofreu uma metodologia. Ele tem liberdade, mas não é responsável fazer. Isso. Então, igual pai e filho. Tudo devo, mas nem tudo me convém. Então, segue os conselhos. Vários franqueados me chamam. O que você acha de eu liberar tanto? Cara, eu não libero. Mas ele é um bom cliente, ele não sei o quê. Eu falei, cara, eu já liberei e já não tem problema. Eu também tive problema, entendeu? Eu também tive esse pensamento seu. Sim. Então segue os nossos conselhos em relação à administração da ESC. Segue o método. Segue o método. Porque não é um... A gente não inventou isso, entendeu? A gente penou, teve prejuízo. A gente construiu isso. Sabe? Foi uma construção que para chegar nesse modelo... que hoje eu tenho muito a melhorar, a gente recebe várias Cada sugestões de franqueados. A nossa franquia é uma comunidade, os franqueados trazem ideias, a gente transforma essas ideias, né, em produto, acabou virando um hub de negócio até. Nós estamos com um franqueado que está desenvolvendo uma análise de crédito por aí, né, Clery? Exatamente. Por aí para você, na hora de tomar sua decisão, você ter
mais instrumentos, né? Porque como não há análise de crédito convencional, então a gente recebe orientações. Essa cobrança que hoje a gente faz das primeiras parcelas, nem sempre foi assim. A gente ia cobrar o cara quando está com 10 atrasadas. E aí não resolvia. Então, cobrar no início viu que diminuiu absurdamente, entendeu? Absurdamente. Então, essa metodologia, o que eu falo para o futuro franqueado é siga os nossos conselhos. Não pense que você sabe desse negócio, porque ninguém veio desse negócio. Esse negócio até hoje não existia. Perfeito. Entendeu? E aí, Clery, qual que é o conselho que você pode dar para esses novos franqueados, esses que estão chegando agora, esses que estão para tomar decisão? Eu vou falar para os que estão pensando em tomar decisão. Os que assistiram o primeiro podcast já vieram depois disso, estão muito felizes aí em estar participando desse novo negócio. Vem viver essa experiência com a gente. Ponto. E você, Ademar? O conselho que eu dou é venha logo, né? Porque a gente já imaginava que isso toma uma dimensão, porque é um falando para o outro. E assim, o que eu quero deixar claro é o seguinte: qual é o risco do negócio? Então, falar, mas e se eu for e depois desistir? Se você parar de emprestar, teu dinheiro volta. Então, eu acho assim, é uma oportunidade que vai deixar passar. E lá na frente, a hora que você olhar e falar, putz, eu queria participar disso, talvez não tenha mais a oportunidade de você participar, porque já fechou todas as cidades, tá? E um ponto importante que eu tenho para dizer, que todas as pessoas que eu trouxe aqui para dentro estão todas muito satisfeitas. Meus amigos que vieram comigo, nossa amizade está fortalecida ao invés de enfraquecida, né? Então, venha e venha logo. Bom, nós vamos encerrando aqui. Quero agradecer a Ademar, Clery, Fernando por mais um episódio do nosso Forecast. É o começo, né? Estamos aí com o segundo episódio. E vamos gravar esse próximo? Vamos. Esse é um conteúdo para você, né, que está nos assistindo, você que está chegando. E eu quero te agradecer e eu quero dar um conselho. Venha, fala com alguém do meu time. Nós estamos ali prontos para te atender, te responder todas as perguntas, marcar uma reunião, fazer uma apresentação. E nos acompanhe, né, que os próximos episódios do Forecast está por aí. Obrigado e até já. Obrigado. Obrigado. Valeu.